pessoal! Olha que bacana essa capinha que nós vamos fazer hoje. Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou mostrar as partes da máquina, mas vai estar tudo super bem explicadinho para que vocês possam fazer e montar essa capinha facilmente aí na casa de vocês, tá? Essa capinha eu fiz com tricoline e usei um forro no capuz, que é um forro peludinho, que aqui na minha cidade a gente conhece como pele de ovelha, tá? Eu usei botões de pressão para fazer o fechamento e ela tem uma aberturinha aqui para as mãozinhas, tá? É bem bacana essa capinha, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá então ver o passo a passo dessa capinha super fofa. Bom, gente, eu tenho aqui então duas partes dos moldes cortadas no tecido, na estampa que eu escolhi, e uma vez no forro, tá? Eu vou fazer o forro em branco desta vez, então eu cortei uma vez no tecido estampado e uma vez no forro, tá? Então são 4 partes desse aqui, 4 desse, 2 no forro, e essa parte das costas que é inteira, tá? Aqui eu vou fazer esse modelo com capuz, então eu cortei uma parte no tecido estampado e uma parte nesse tecidinho peludinho aqui, que aqui na minha cidade a gente chama de pele de ovelhinha, tá? Eu não sei como é que é o nome que chamam aí onde vocês moram. E pode colocar também malha, pode colocar soft, pode colocar o plush, aí fica a critério de vocês como vocês vão achar melhor fazer essa capinha, a capinha de vocês, tá? Pode colocar também com forro normal, fazer todo em tecido, vai ficar bacana também. Primeira coisa que nós vamos fazer então para fazer essa capinha é montar o corpo dela, tá? Nós vamos pegar aqui a parte das costas, a lateral e a frente, tá? Nós vamos montar separado o forro da parte principal, tá? Então eu vou tirar o forro e vou separar. Ó, vou montar, vai ficar assim, eu vou costurar essa lateral aqui. Já vou deixar montadinho lá no forro também. Ó, vou botar aqui um cantinho para vocês verem. Isso. Ó, essa parte vai aqui. Aqui o outro lado do estampado. Essas são as laterais, tá? E aqui a parte da frente, tá? Que vai ser costurada aqui na ponta deste. Então, deixa eu já deixar separadinho. Ó, então, aqui é o forro e aqui a parte principal. Vou separar, então, o forro aqui e vou começar costurando, então, a parte principal. Vai ser dessa forma. Vou montar aqui o esqueminha para que vocês entendam. Ó, as laterais. Este aqui, ele tem uma parte mais reta e uma parte inclinada. Essa parte inclinada é a parte que eu vou costurar aqui, tá? Vai ficar assim. Esse é o esquema de montagem do corpo da capinha. Tanto para a parte de fora, quanto para o forro vai ser o mesmo esquema. Aqui, na parte da frente, eu já fiz uma marcação ali, acho que vocês conseguem ver, tá? Essa marcação aqui é onde eu vou começar a costurar o meu capuz, tá? E essa outra marcação aqui é onde vai começar a minha abertura lateral, ok? Então, assim, eu vou lá na máquina, nós vamos fazer a montagem destas partes e voltamos para ver qual o próximo passo. Bom, gente, ficou assim, então, as 5 partes do corpo montadas, tá? Nessa parte aqui, que é mais curva, que é onde vai se adequar, vai ficar direitinho nos ombros, ela é arredondadinha, então eu fiz uns piques aqui com a tesoura para poder, na hora que eu desvirar, ficar bem acomodado, tá? Não é necessário a gente passar um zigue-zague aqui nessa peça, porque nós vamos colocar o forro, então o forro vai tapar, não vai fazer diferença a gente fazer o zigue-zague ali ou não, tá? Nessas laterais aqui na parte da frente, eu costurei somente até a marcação.
tá? Que aqui vai ter uma abertura. Agora eu vou fazer a mesma coisa no forro, tá? Vou costurar da mesma forma, deixando a mesma abertura como a gente deixou aqui, tá? Eu vou fazer isso lá na máquina e já volto pra gente ver como ficou. Ó, gente, ficou assim, então, aqui o forro, tá? Eu costurei aqui, fiz os piques aqui também, pra ficar mais fácil depois na hora de desvirar. E agora o nosso próximo passo vai ser passar um pesponto, tá? Eu posso tombar essa costura para o lado ou para trás, tanto faz, fica a critério de vocês, tá? E vou passar um pesponto somente nessa parte aqui de trás, tá? Nessa parte que tem a curva, tá? Tanto na parte de dentro do forro, como na parte de fora, eu também vou passar o pesponto, tá? Então, eu vou pespontar e já volto aqui para vocês verem como ficou. Não vou pespontar essa parte aqui ainda, tá? Essa parte da abertura. Somente essa parte aqui que une as laterais com as costas, tá? Vamos lá. Ó, gente, então já fiz o pesponto aqui na parte de trás, onde une a lateral com a parte das costas. Fiz a mesma coisa, tanto no forro, quanto na parte principal, tá? Agora, aqui nessa parte das aberturas, tá? Nós vamos abrir a costura. Nós não pespontamos, então a costura, ela tá solta. Então, nós vamos abrir a costura. A gente vai abrir aqui os dois ladinhos, tá? E eu vou passar bem o meu dedo, assim, pra ficar bem marcadinho, bem vincadinho. Do outro lado, a mesma coisa. Eu abro. Só nessa parte de cima, tá, gente? Aqui a gente não precisa mexer, tá? Vou abrir bem e vou fazer a mesma coisa aqui no forro, ó. A costura tá juntinha e eu vou abrir. Abrir assim e vou acomodar, vou passar o dedo da gente vai funcionar como se fosse um ferro de passar roupa. Nós vamos vincar bem essa parte. O outro lado aqui também. Gente, a margem de costura nos meus moldes sempre é de 3 a 4 milímetros, tá? Deixa eu até ver aqui para vocês quanto que ficou nesse aqui, para quando vocês forem fazer, não afundar demais. Ficou 4 milímetros, tá? 4 milímetros de margem de costura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte principal e o forro e vou sobrepor, tá? Vou sobrepor um em cima do outro e vou acertar bem essa parte aqui da frente, tá? Eu vou acertar bem ela, deixar ela bem retinha, bem direitinho. Posso até usar um alfinete, deixa eu achar um aqui. Posso até usar um alfinete para que esse tecido ele não saia do lugar. E a mesma coisa aqui, só para firmar essa lateralzinha aqui, para ela não sair do lugar. Tá? Depois eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou passar uma costura somente até aqui, aonde termina a costura de cima, tá? Vou passar uma costurinha aqui, deste lado, deste, e na outra ponta igual, tá? Por que que eu vou fazer isso agora e não vou colocar o capuz antes? Porque o capuz, eu acho, tá? Ao meu ver, pro meu gosto, pro jeito que eu gosto de fazer, o capuz me atrapalha nessa parte, porque quando a gente bota o capuz fica atrapalhando aqui na máquina, se a gente bota para baixo, se a gente bota para cima, então eu prefiro fazer antes, tá? Eu não vou fechar embaixo, eu só vou fazer essa costura aqui. Aí, então, eu pego e costuro aqui, separo elas aqui em cima e vou costurar o capuz. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Primeiro agora, nós vamos fazer, então, essas duas costurinhas aqui, tá? Procurem fazer com a mesma margem de costura que a gente deixou aqui em cima, tá? 4 milímetros. Vamos fazer isso deste lado e deste lado. Vamos lá. Ó, gente, então eu fiz a costura aqui, tá? Fechei as duas laterais, tá? Até onde eu tinha
feito a abertura ali. Eu cuido para não pegar aqui essa partezinha, essa sobrinha aqui do tecido, para não prender, para ficar mais fácil depois na hora que a gente for fazer o pesponto depois da peça terminada, tá? Fiz a mesma coisa dos dois lados, tá? E agora o próximo passo vai ser colocar o capuz, tá? Eu poderia fazer, e vocês podem fazer, fica a critério de vocês, vocês vejam o que vocês vão achar melhor para vocês na hora de montar, tá? Eu sempre vou procurar mostrar aqui o jeito que eu acho que fica mais prático e mais fácil de vocês entenderem e vocês poderem montar aí na casa de vocês sem maiores dificuldades, tá? Eu prefiro montar o capuz todo primeiro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar então aqui o capuz, tá? Que eu cortei uma vez no tecido e uma vez nesse peludinho, tá? Eu vou pegar e vou passar uma costura aqui, fechando o capuz na parte do peludinho e vou fazer a mesma coisa, fechando aqui a parte do tecido. Nessa parte aqui de baixo, tá? Que tem essa partezinha reta aqui, tem nos dois, tá? Porque é igual. Então, eu vou costurar até aqui, tá? Aqui eu não vou fechar, porque aqui é onde eu vou costurar lá na golinha da capa, tá? Então, eu vou costurar daqui toda a volta, daqui toda a volta. Depois eu vou unir as duas partes, tá? Vou costurar, então, vou fechar lá na máquina e volto para mostrar para vocês como que ficou. Ah, gente, lembrando, esse tecido aqui, que ele é peludinho, ele estica bastante. Então, procurem usar um ponto da máquina de vocês que não seja muito pequeno, nem muito grande e nem muito pequeno, tá? Porque a tendência é ele se abrir e ficar maior do que esse aqui, tá? Porque ele se esgaça. Então, procurem usar um ponto que não seja nem tão grande e nem tão pequeno, tá? Só uma dica para quando vocês forem fazer, às vezes ainda assim a gente cuidando, ele fica um pouquinho maior que esse aqui e a gente tem que acertar depois na hora de montar, tá? Isso é perfeitamente normal quando a gente trabalha com tecidos de malha. Então eu vou lá fechar e já volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, fechei então toda a volta do capuz, tá? E ele ficou com a parte de baixo aberta. Eu vou tirar um pouco o excesso desses pelinhos que vão ficando aqui, que vai soltando, né? Que a gente não fez zigue-zague. Também não é necessário, tá? Porque vai ficar um por dentro do outro, não vai aparecer costura nenhuma, tá? Essa capinha, ela fica com as costuras totalmente embutidas, tá? Quem quiser fazer também, gente, uma ideia para vocês, esse modelo dá para fazer dupla face, viu? A gente pode fazer uma estampa dentro e uma fora e usar reversível, usar dos dois lados, tá? Ó, então já fiz aqui, dei uma refilada aqui nessa costura e vou fazer agora o seguinte com essa parte do tecido. Como ela é bem redonda, ela vai repuxar aqui na hora que eu desvirar. Então, eu vou fazer os piques, tá? Em toda a volta, cuidando sempre para não cortar a costura. Esse tecido é tão lindo, gente, tão macio. Muito boa a qualidade desse tricolinho. Ó, então tá. Fiz os piques e ele ficou também com a parte de baixo aberta. O que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar a parte do forro, tá? Vou desvirar. E vou colocar por dentro da parte em tecido. Vou juntar aqui a costura. Ah, não, gente, espera aí, eu vou primeiro passar um pesponto aqui, tá? Porque eu gosto de pespontar, tá? Eu gosto que fique bem assentadinho, então eu vou passar um pesponto aqui. Fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de passar, eu vou passar, tá? Eu acho que as peças com pesponto, elas ficam mais bonitas, tá? Eu vou passar aqui o pesponto e já volto pra gente terminar de montar aqui o capuz. Ó, gente, pespontei aqui, então, o meu capuz, tá? Tá pespontadinho. Então, vamos continuar de onde a gente tinha parado. Vou colocar, então, a parte do forro dentro aqui
do nosso tecido pelo lado avesso, tá? Esse tá no avesso, esse tá no direito. Vamos colocar, então, direito com direito, tá? Estampa junto com o pelinho. Vou colocar aqui dentro. E eu vou pegar, então, e vou juntar costura com costura aqui no topinho. Eu vou alfinetar um pouquinho mais longe para não me atrapalhar na hora da costura. E vou fazer a mesma coisa aqui para o comprimento. Sempre alfinetem essa parte, se vocês fizerem com malha ou com esse tecidinho peludinho, porque como eu falei para vocês, a tendência dele é esticar e ele ficar maior do que o outro, tá? Então, se a gente faz assim, alfineta, ele fica no lugar certinho, tá? Vou colocar, então, aqui do outro lado. Deu certinho. Aqui. Agora eu vou fechar, então, aqui essa borda, tá? Vou fechar toda essa volta e depois nós vamos desvirar, tá? Vou lá fechar, então, aqui e já volto pra gente ver como ficou. Ó, gente, já fiz, então, a costura aqui na ponta do capuz, unindo as duas partes. Agora eu já posso tirar os meus alfinetes. Tá? E eu tinha colocado um alfinetinho aqui embaixo também. Vou desvirar. Não é preciso dar pix, porque essa parte aqui, ela é reta, tá? Vou desvirar. Bem desviradinho. Vou aproveitar aqui para dar uma amassadinha nessa costura. Tirar os fiapinhos que ficam. E agora eu vou colocar aqui a parte do pelinho para dentro aqui do tecido. Vou colocar de novo aqui os meus alfinetinhos. Primeiro no topinho, para ficar a costura com costura. Vou ir ajeitando aqui a parte do restante aqui, né? Ó, deixando assim, bem certinho. Gente, tô achando que as minhas florzinhas na câmera estão parecendo salmão, mas elas são rosas, viu? São cor de rosa. Tá parecendo salmão no vídeo. Tá, vou ajeitar aqui na pontinha. Isso. Agora a mesma coisa do outro lado, vou ajeitar. Se tiver linha solta, procurem tirar tudo que for fiapinho. E aqui mais um alfinetinho para terminar. Agora, qual é o nosso próximo passo? É passar um pesponto aqui nessa beiradinha, tá? Também é opcional, tá, gente? Vocês passam o pesponto se vocês quiserem, mas eu acho que fica mais bacana e essa parte aqui, ela fica bem firme, não fica se virando, tá? Então, eu vou lá e vou passar o pespontinho aqui e a gente volta para continuar. Ó, gente, pespontei, então, aqui toda a beiradinha do capuz, tá? Olha como que com o pesponto fica super mais bonitinho, fica mais bem acabado, né? Ó, então aqui eu já posso tirar os alfinetes. Pronto. E aqui embaixo eu fiz uma costura de segurança para essa parte aqui, que como ela estica, ela não sair do lugar. Aí ela vai ficar bem presinha aqui e na hora que eu for costurar lá no corpinho da nossa capa, ele não vai escapar, tá? É só uma costurinha reta, tá? Olha, acho que dá para vocês verem bem. Só uma costurinha reta mesmo, que a gente chama de costura de segurança, só para essa parte de dentro ela não subir, tá? E depois, quando a gente desvirar a peça, ver que quando a gente costurou, não pegou aquela parte, tá? Eu vou tirar aqui alguns fiapos. Pronto. Então, o nosso próximo passo vai ser, então, colocar esse capuz
no corpinho da nossa capa, tá? Como que nós vamos fazer isso então? Nós fechamos ali, então nós vamos colocar essa partezinha aqui para baixo, para ela não nos atrapalhar, tá? E eu vou medir aqui o meinho. Vou dar um piquezinho aqui só para marcar o meu meinho. Coisinha de nada, tá, gente? Só para ficar marcadinho. E vou pegar o meu capuz, eu vou costurar pela parte de fora, tá? Pela parte principal. Eu prefiro costurar assim do que costurar aqui pelo forro, tá? Costurar pela parte de fora me dá mais segurança de que essa costura onde vai aparecer, ela vai ficar melhor acabada, tá? Lembram daquela marcaçãozinha que tinha no molde, que tem no molde que a gente fez aqui no tecido antes de começar a fechar a parte da capinha? Tá aqui aquele pontinho que eu tinha anotado. E eu coloquei também deste lado aqui do direito, que é o que vai me guiar agora para eu terminar de colocar essa capinha. Ó, aqui costura central do capuz com o meinho do pescoço da parte de trás aqui da capinha. Vou colocar um alfinetinho aqui só para segurar um minutinho. E essa parte aqui, ó, nós vamos costurar e ela vai vir até aquele pontinho. Ó, até aquele pontinho ali que nós fizemos antes, aquela marcação, tá? Ó. Tem que sobrar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é onde vai sobrepor a parte da frente da capinha. Então, se a gente colocar o capuz até a ponta, na hora da gente fechar, o capuz vai ficar uma parte por cima da outra e vai ficar feio, tá? Então, nós vamos começar a costurar. Eu gosto de começar pelo meio, eu vou do meio até uma ponta, do meio até outra ponta. Mas, como tem a marcação, vocês também podem começar de uma marcação até a outra, tá? Fica a critério de vocês, como vocês acham que vai ficar melhor para vocês costurar essa parte. Então, eu vou ali na máquina, vou passar uma costura aqui, fixando esse capuz na parte de fora da capinha e volto para a gente ver qual que é o próximo passo. Ó, gente, então fixei aqui o capuz, tá? Na parte de fora da capinha, tá? Eu gosto de fazer por essa parte aqui, porque aí eu tenho certeza de que aqui ficou tudo certo no lugar certo, tá? Agora, como essa parte ela é curva, eu vou dar uns piques, tá? Já vou dar agora, que facilita um pouquinho, não precisa dar muitos, tá? Cuidado para não cortar o tecido, a costura ali, né? Ó, vocês vejam que sobrou um pouquinho em cada ponta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o capuzinho e vou colocar ele aqui por dentro, tá? Dessa partezinha do forro. Ó, por isso que eu disse que o capuz ia atrapalhar na hora da gente fechar aqui, tá? Porque ele fica embolado aqui, ou mesmo que a gente deixe para cima, ele fica atrapalhando na máquina. Então, eu acho que é mais prático fazer dessa forma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o centro aqui igual, tá? Então, eu vou pegar agora e vou fechar de uma ponta a outra, fixando, então, o forro aqui nessa parte de cima, tá? Na volta do pescoço. Vou costurar desde o início até o fim, tá? E já volto para vocês verem como ficou. Ó, gente, então, coloquei, então, aqui o forro, tá? Fiz um sanduíche com o capuz no meio, tá? Costurei o forro aqui e dei os piques aqui em cima para que não fique repuxado na hora de desvirar, tá? Agora, o nosso próximo passo é o seguinte: nós vamos fechar aqui toda a volta, tá? Nós vamos ir fechando toda a volta aqui. Aqui nós já temos uma costura. Então, o fechamento dessa parte, ele vai vir aqui e para cá, tá? Depois, nós vamos partir para fechar aqui atrás, tá? Como nós já fechamos essa lateral aqui, nós vamos fechar aqui e nós vamos deixar uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos bem no centro das costas, tá? Bem aqui no centro das costas. Também tem a opção de vocês deixarem essa abertura aqui na parte da frente,
tá? Só que aí tem que puxar toda a peça pro lado de lá, que eu acho que é até melhor de a gente fazer assim, tá? Porque aqui é reto, vai ficar mais fácil para vocês fecharem depois. Então tá, então vamos lá. Vamos fechar desse lado aqui, tá? Depois nós vamos fechar toda a parte de trás. E depois, por último, vamos fechar essa parte de baixo, aqui nessa outra ponta. Vamos fechar um pouquinho para cima e aqui um pouquinho para baixo e vamos deixar uns 3 ou 4 dedos de abertura para a gente poder desvirar essa peça, tá? Não deixem aberto até lá em cima, nem até aqui embaixo, porque isso dificulta depois na hora da gente fechar essa abertura. Então, façam uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, tá? Então, vamos fechar toda a volta, deixando a abertura, então, aqui nessa ponta, que vai ser mais fácil do que deixar a abertura no centro das costas, tá? Eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês fecharem depois. Então, vou lá fazer essa costura aqui na volta e volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, gente, ficou assim, então. Parece um pacotinho, né? Ó, eu fiz a costura aqui fechando toda a frente. Aqui nós já tínhamos fechado. Fechei toda a parte de trás. Fechei aqui embaixo nessa outra lateral. Fechei uma pontinha aqui e deixei uma abertura de 4 dedos aqui nessa outra ponta, tá? Arrematei bem aqui para não desmanchar essa costura. Agora eu vou fazer piques nessas partes arredondadas, tá? Para ele ficar bem assentadinho depois quando a gente desvirar. Não é necessário passar zigue-zague em nada, tá, gente? Porque nenhuma costura vai ficar aparente. Vou cortar também aqui os cantinhos. Em cima também. Aqui. Gente, aqui em cima também, ó. Lembra que eu pedi para vocês abrirem a costura aqui, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro? Quando eu costurei a parte de cima aqui, fechando e colocando o capuz, eu tive a atenção de manter essa costurinha aberta, tá? Ó, tanto na frente quanto atrás, tá? Vocês tenham esse cuidado também ao fechar aqui a peça, para deixar essa costura aberta, porque ela vai fazer diferença agora no nosso próximo passo, tá? Então, pela aquela aberturinha que a gente deixou numa das pontas, nós vamos desvirar. Eu vou puxar primeiro o capuz para ficar mais fácil. Vamos fazer isso devagar, para não ter perigo de descosturar a nossa pecinha, tá? Vou puxar aqui o capuz. Super fácil, super simples, não tem muito mistério. Só ter atenção que a gente consegue fazer essa pecinha super fácil, tá? Vamos desvirando, tirar aqui os fiapos. Ó, aqui a outra parte da frente ficou aqui pra dentro, eu vou puxar pra fora. E já a gente ajeita os cantinhos. Agora eu vou pegar o auxílio da minha tesoura, vocês usem o que vocês acharem melhor aí, que vocês tiverem à mão, para ajudar vocês a ajeitar então as costuras. E eu vou lá na outra ponta e vou ajeitar com cuidado as pontinhas, para não furar o tecido. Vou ajeitando.
Aqui na ponta do capuz, ó, sobrou um pedacinho, como a gente falou. Vou dar uma ajeitada aqui nessa costura. Eu gosto sempre de amassar bem com os meus dedos para ficar bem assentada essa costura. Agora eu vou continuar ajeitando os cantinhos aqui da parte do meio. Eu acho que não teve muito mistério, né, gente? Eu não mostrei dessa vez as partes da máquina, mas eu deixei bem explicadinho. Eu acho que para quem já sabe costurar, para quem já tem uma noção, não tem muito mistério, né? Esse tipo de peça aqui realmente para iniciante é um pouquinho complicado, mas eu acredito que vocês vão conseguir, porque eu acho que a explicação ficou boa, né, gente? Eu acho que deu para entender bem. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários para mim, que eu faço o possível para explicar para vocês o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Ó, vou ajeitar aqui essa dobrinha, tá? Só seguir, né, a dobra como está aqui na costura. Para não ficar tortinho depois na hora que a gente for pespontar, porque essa peça aqui ela tem que ser pespontada, tá? Para poder fazer o formato aí ficar bem bacana, ela tem que ser pespontada. Tá bem vincadinho, vou ajeitar bem aqui então as outras costuras. Aqui a nossa abertura. Às vezes ela descostura um pouquinho aqui, porque a gente não consegue chegar bem rente aonde a gente costurou de cima para baixo, então não tem problema, tá? Agora na hora que a gente for pespontar, a gente soluciona. Continuar amassando aqui, para ficar bem vincadinho. Já ficou uma dobra, eu vou ter que dar uma ajeitada. Vou introduzir a minha agulha, minha tesoura aqui de novo para arrumar essa costura aqui. Dá para fazer com esse molde, gente, também, tipo capinha de chuva, tá? Tem várias ideias que vocês podem fazer usando os moldes, tá? Bem assentadinha nossa costura. Gente, quando eu pedir para vocês abrirem a costura aqui onde a gente deixou a abertura, é porque aqui, ó, agora quando a gente for pespontar, como a gente costurou aqui separado, a gente fechou aqui separado, se a gente tivesse pespontado aqui com a costura fechada, junta, nós íamos tombar essa costura para um dos lados e a hora que nós desvirássemos, aqui a costura ia repuxar para um dos lados, tá? Como a gente abriu a costura aqui por dentro e deixou ela abertinha, fixou ela abertinha ali em cima, na hora que a gente costurou aqui, que a gente desvirou, ela ficou certinha, porque a costura se abriu e ficou certinha aqui onde a gente fechou e seguiu aqui para cima, tá? Então ela não vai ter o perigo de ficar embolado aqui, tá? Então sempre tenham atenção de deixar a costura dessa parte aqui aberta, tanto no forro, tá? Quanto na parte de fora. Essa aqui é branco, eu acho que até dá para vocês enxergarem, ó, ali onde tá a costura aberta, ó, que daí como a gente fechou aqui, a costura aberta, ela seguiu direitinho para cá. Se nós tivéssemos costurado junto e pespontado antes, ela teria ficado tombada para um dos lados e o outro lado ela ia repuxar, tá? Então sempre tenham atenção a isso.
O nosso próximo passo agora, que a gente já desvirou, é então passar o pesponto. Só que o que eu vou fazer primeiro, tá? Eu vou pespontar desde daqui de cima, eu vou começar aqui, vou pespontar toda essa parte aqui, aqui, e aqui eu vou dobrar, tá? Eu vou dobrar pra cá e vou descer de volta e vou vir pra cá, tá? Vou fazer a mesma coisa até chegar aqui, aí nessa ponta, então, eu venho pra cá pra terminar aqui. Eu vou começar e terminar neste lado aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer isso aí e volto pra vocês verem como ficou. Ficou assim, então, a nossa capinha, tá? Eu fiz o pesponto em toda a volta, tá? Aqui eu comecei aqui de cima, fiz a volta, fiz como um quadrado, aqui assim fiz quadradinho, desci de volta, fiz toda a volta, aqui a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, então, eu terminei aqui pelo pescoço, terminando na ponta onde eu comecei, tá? Ficou, então, dessa forma por dentro, com o pelinho no capuz, e assim toda floreadinha por fora. O fechamento vai ficar também conforme o gosto de vocês, tá? Ó, ficou assim. Pode colocar velcro, se vocês quiserem. Podem colocar botãozinho de pressão costurado à mão. No meu caso, eu vou colocar botões de pressão colocados no balancim, tá? Eu vou colocar e já mostro pra vocês como ficou. Ó, gente, ficou assim, então. Eu coloquei botõezinhos de pressão costurados no balancim. Costurados não, desculpa, aplicados no balancim, tá? Que fica dessa forma. Eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de botão. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo eu não tendo mostrado as partes da máquina, da costura, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, vão conseguir fazer, vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês, tá? Ele ficou certinho, o tamanho para uma boneca Blight. O capuz também, ele cabe direitinho na cabecinha delas, tá? Lembrando que vocês podem brincar com outros tipos de tecidos usando esse mesmo molde, tá? E também quem tiver dificuldade, quem achar que é difícil fazer esse modelo aqui abertinho, com essa abertura, vocês podem fazer fechado também, tá? É só seguir a costura, então, aqui para a parte da ponta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar nas redes sociais de vocês, de deixar um comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam, se estão gostando, se sentiram falta da máquina. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, é difícil imaginar, né? Quem está recém começando gosta de ver a parte da máquina. Desta vez eu optei por não colocar as partes da costura, mas eu tenho certeza que vocês que ficou bom, que deu para entender, tá? Mas mesmo assim, se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder para vocês. Quanto ao molde, gente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, como sempre. Os moldes sempre estão na descrição dos vídeos, tá ok? Então, gente, obrigado por vocês terem assistido. O vídeo fica por aqui e até o próximo. Tchau!